Existe uma dor que muita gente carrega em silêncio e que começa cedo demais. É a dor de não ter para onde correr quando o mundo lá fora machuca, e de não ter para quem contar quando o medo mora dentro da própria casa. Talvez você já tenha sentido isso na pele, ou talvez tenha visto isso no olhar de uma criança que cruzou o seu caminho na escola, na rua, no ônibus. E se eu te disser que a diferença entre uma vida que desaba e uma vida que se reconstrói pode estar em uma única pessoa que resolveu ficar, ouvir e proteger? Você acreditaria? Antes da gente mergulhar nessa história, eu preciso te pedir uma coisa de coração. Se você sente que histórias como essa precisam ser contadas, deixa o seu like aqui. Se inscreve se ainda não é inscrito. Não é por mim, é por cada pessoa que hoje está precisando ouvir exatamente isso, e que só vai encontrar esse vídeo se a gente fizer ele chegar mais longe. Quando você faz isso, você vira parte da rede que protege, mesmo sem me conhecer, e mesmo sem eu te conhecer. A gente se conecta por algo maior. Agora respira fundo comigo. Eu vou te contar uma história que começou num lugar comum, numa rua como a sua, numa escola como a que você estudou, com uma menina que poderia ser sua filha, sua irmã, sua aluna, ou até você mesmo há alguns anos. Eu não vou te entregar tudo de uma vez. Eu quero que você caminhe comigo, passo a passo, sentindo cada parte, porque no final tem algo que eu preciso que você leve para a sua vida. E tem um momento nessa história em que tudo quase desmorona. Quando a gente chegar lá, você vai entender por que algumas pessoas se tornam anjos sem asas. Tudo começou numa terça-feira comum, daquelas que a gente nem marca no calendário. O céu estava nublado em cima de um bairro onde as casas eram simples e os portões rangiam quando abriam. Naquela rua morava a Lívia, com 9 anos, cabelo preso quase sempre do mesmo jeito porque era mais rápido para a mãe arrumar antes de sair para o trabalho. Lívia tinha olhos grandes, daqueles que observam tudo antes de falar qualquer coisa. Ela era quieta na escola, não porque não gostasse de conversar, mas porque tinha aprendido que falar demais podia trazer problema. Em casa, o silêncio era uma regra não escrita. O padrasto, o Marcelo, chegava do serviço já cansado, já irritado com a vida, e qualquer barulho virava motivo para grito. A mãe da Lívia, a dona Sônia, trabalhava em 2 empregos. Saía quando o sol ainda estava fraco e voltava quando a noite já tinha tomado conta de tudo. Ela amava a filha, isso nunca esteve em dúvida, mas o cansaço fazia ela não ver algumas coisas. E tem dores que moram exatamente nesse espaço entre o amor que existe e o olhar que não alcança. Na escola, a Lívia sentava na segunda fileira, perto da janela. Gostava de ver a chuva batendo no vidro porque o barulho abafava os pensamentos. Ela era boa em desenhar. Fazia casinhas com jardim, cachorro no portão, sol amarelo no canto da folha. Nunca desenhava pessoas dentro da casa. A professora Ana já tinha reparado nisso. Ana tinha 34 anos, cabelo cacheado preso num coque meio desfeito no fim do dia, e um jeito de olhar que parecia que enxergava além da resposta certa na prova. Ana não era perfeita. Tinha seus dias difíceis, tinha conta para pagar, tinha uma mãe doente em outra cidade. Mas tinha também uma escolha que fazia todo dia quando entrava na sala. Ela escolhia prestar atenção. E prestar atenção, você já percebeu, é um ato de coragem. Porque quem presta atenção passa a ser responsável pelo que vê. A primeira vez que Ana sentiu que tinha algo errado foi num dia de educação física. Lívia caiu brincando de pega-pega e arregaçou a manga da blusa para limpar o joelho. No antebraço apareceu uma marca roxa, antiga, daquelas que já estão ficando amarelada nas bordas. Lívia puxou a manga rápido e disse que tinha batido na quina da cama. Criança que explica rápido demais, você já notou? É porque ensaiou a resposta. Ana não falou nada na hora. Só ajoelhou, limpou o machucado com água, colocou um band-aid de bichinho e disse que a quina da cama da sala dela também vivia atacando as pessoas. Lívia deu um sorriso pequeno, mas os olhos não acompanharam. Naquele dia, na sala dos professores, Ana comentou com a coordenadora, a Fátima. Fátima era daquelas que já tinha visto muita coisa em 20 anos de escola pública. Ela falou para Ana observar, anotar, não tirar conclusão sozinha e acionar a rede se fosse preciso. Rede. A palavra ficou na cabeça da Ana. Que rede é essa que a gente fala tanto e que às vezes parece invisível? Os dias foram passando e os sinais foram se juntando como peça de quebra-cabeça.
Lívia começou a faltar nas segundas. Chegava com o cabelo menos arrumado. Parou de entregar os desenhos. Quando entregava, as casinhas vinham sem sol, com nuvens pesadas, e às vezes com uma porta fechada desenhada com força, marcando o papel. Nas conversas, ela desviava do assunto família. Se alguém perguntava do fim de semana, ela falava do gato da vizinha. Você já passou por isso? Ver alguém mudando aos poucos e não saber se intromete, se pergunta, se espera. E se fosse com você? E se fosse a sua filha? E se fosse a aluna que senta perto da janela? Ana decidiu começar pequeno. Passou a deixar bilhetinhos na mesa da Lívia. Coisa simples. Hoje seu desenho me fez pensar em jardim. Você gosta de flor? Qual é a sua favorita? Lívia não respondia, mas guardava os bilhetes no estojo. Ana pediu para ela ajudar a organizar a biblioteca na hora do recreio. Lívia topou. No começo ficava em silêncio, só colocando os livros em ordem. Depois começou a contar que gostava de história de detetive, porque o detetive sempre descobre a verdade no final. Ana sorriu e disse que a verdade é importante, mas que a gente só conta a verdade quando se sente seguro. Lívia olhou para ela e ficou quieta. Segurança. Essa palavra tem peso. Tem gente que nunca soube o que é isso dentro de casa. Numa sexta-feira, a chuva veio forte e a dona Sônia não conseguiu buscar a Lívia na hora. A escola ligou e ela pediu para a filha esperar um pouco, que estava saindo do serviço. Ana se ofereceu para ficar com a Lívia na secretaria. Pegou 2 copos de achocolatado, sentou do lado dela e ficou em silêncio. Tem silêncio que acolhe mais que 1000 perguntas. Depois de um tempo, Lívia falou baixinho. Tia, por que adulto grita? Ana respirou fundo. Porque adulto também sente medo. E às vezes não sabe o que fazer com ele. E quando a gente não sabe, a gente machuca. Lívia mexeu no copo. E se o adulto grita toda hora? Aí, Lívia, a gente precisa de outro adulto para ajudar. Ninguém precisa enfrentar o medo sozinho. Lívia não disse mais nada, mas naquela noite Ana escreveu no caderno dela. Criança não falou, mas falou. E quando uma criança fala sem falar, é porque está testando se pode confiar. A rede começou a se mexer. Ana conversou com a Fátima e com a orientadora, a Juliana. Juliana era nova na escola, mas tinha feito curso sobre escuta protegida. Ela explicou que não podiam forçar a Lívia a contar nada, mas podiam garantir espaço para ela se sentir segura. Falaram com o conselho tutelar, como manda o protocolo, sem alarde, sem expor a menina. O conselho orientou a escola a continuar observando, a manter a criança na rotina e a garantir que ela tivesse adultos de referência. Também falaram com a Unidade Básica de Saúde do bairro, porque a enfermeira Carla já conhecia a família. Carla era daquelas que vai na casa, que conhece o nome do cachorro, que sabe quem está desempregado na rua. A rede não é um prédio. A rede é gente. É a professora, a coordenadora, a orientadora, a enfermeira, o conselheiro tutelar. E quando essa gente se conecta, a criança sente. Mesmo que ninguém diga nada, ela sente que tem chão. Em casa, as coisas pioraram. Marcelo perdeu um bico que fazia aos fins de semana e a bebida entrou na rotina. Dona Sônia chegava e encontrava a casa num clima que cortava. Lívia aprendeu a ler o humor dele pelo jeito que a chave girava na porta. Se girasse devagar, era um dia ruim. Se batesse a porta, era um dia péssimo. Ela passou a dormir de roupa, com o tênis do lado da cama. Colocou uma cadeira atrás da porta do quarto. Criança não devia precisar de estratégia de sobrevivência dentro de casa. Mas tem criança que vira especialista nisso. Você já imaginou dormir com o ouvido armado? E se fosse com você? Numa segunda-feira, Lívia chegou com o olho inchado. Disse que tinha caído da bicicleta. Ana olhou para Fátima e as duas se entenderam sem palavra. Chamaram a Juliana. Juliana conversou com a Lívia na sala dela, com a porta entreaberta, com uma boneca e uns lápis na mesa. Não perguntou o que aconteceu. Perguntou como ela estava se sentindo. Perguntou se tinha algum lugar onde ela se sentia segura. Lívia disse que na escola. E na casa da avó. A avó morava a 2 ruas dali, mas quase não se falavam porque Marcelo não gostava. Juliana anotou tudo. Ligou para o conselho tutelar de novo. O conselheiro, o seu Roberto, homem de voz mansa e jeito firme, foi até a escola no fim do dia. Não foi fardado, não foi com carro escrito. Foi como gente. Conversou com a Lívia no parquinho, enquanto ela balançava devagar. Perguntou se ela queria contar algo quando se sentisse pronta. Disse que existia um monte de adulto ali para proteger ela.
e que proteger não era castigar a mãe dela, era garantir que ela ficasse bem. Lívia balançou mais forte, como quem testa se o mundo aguenta o peso. Depois desceu do balanço e abraçou o seu Roberto. Não falou nada, mas o corpo falou. Naquela semana, a enfermeira Carla fez uma visita domiciliar. Levou o panfleto de campanha de vacinação, mas o objetivo era outro. Olhou a casa, viu o clima, conversou com a dona Sônia na cozinha. Perguntou como ela estava, se estava dormindo, se estava comendo direito. Dona Sônia desabou. Contou que estava com medo, que não sabia o que fazer, que amava a filha, mas tinha medo do Marcelo, medo de ficar sem casa, medo de tudo. Carla não julgou. Disse que medo é normal, mas que a Sônia não estava sozinha. Explicou sobre medida protetiva, sobre a casa da mulher, sobre o CRAS, sobre como funcionava. Disse que a prioridade era a segurança da Lívia e dela, que existia caminho. Que a rede estava ali para segurar, não para apontar o dedo. Sônia chorou no tanque com a mão na barriga, como quem segura uma dor antiga. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar. A reviravolta veio numa noite de quarta. Marcelo chegou alterado. Derrubou a mesa da cozinha, gritou com a Sônia, empurrou a Lívia quando ela tentou passar. A cadeira que ela colocava na porta não segurou. Lívia correu para o quarto, trancou, pegou o celular velho da mãe que ficava carregando escondido e ligou para o número que a Juliana tinha dado e feito ela decorar. Tia, ele está quebrando tudo. Do outro lado, a Juliana manteve a voz calma. Lívia, você é muito corajosa. Você está segura aí dentro. A polícia já está indo. Sua mãe está bem. Fica comigo na linha. Lívia soluçava. A ligação durou 7 minutos que pareceram uma vida. Quando a viatura chegou, Marcelo tentou fugir pelos fundos, mas foi contido. Dona Sônia estava machucada, mas consciente. Lívia saiu do quarto com o tênis no pé, do jeito que dormia, e correu para o colo da mãe. Naquele momento, a rede que era invisível apareceu de corpo inteiro. Tinha polícia, tinha conselho, tinha SAMU, tinha vizinho que abriu a porta e ofereceu água, tinha a Carla que chegou em 10 minutos porque mora perto, e tinha a Ana, que foi avisada pela Fátima e saiu de casa de pijama para encontrar a Lívia no hospital. Quando a menina viu a professora, desabou de novo. Tia, eu fiquei com medo de ninguém acreditar. Ana ajoelhou, segurou o rosto dela e disse a frase que a Lívia nunca mais esqueceu. Eu acredito em você. E eu estou aqui. A noite no hospital foi longa. Lívia fez exame, tomou um suco, dormiu no colo da mãe. Dona Sônia, com o braço enfaixado, assinou a medida protetiva. Marcelo foi levado. A casa ficou em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de quando a tempestade passa. No dia seguinte, a avó da Lívia apareceu no hospital com uma sacola de roupa e um pote de bolo de fubá. Não falou nada sobre o passado, sobre as brigas com o genro. Só abriu os braços. Lívia entrou. Vó, a senhora deixa eu dormir na sua casa. A avó beijou a cabeça dela. Minha casa é sua, filha. Sempre foi. E aqui a gente chega no ponto mais intenso, no momento em que tudo poderia ter dado errado para sempre. Porque depois da tempestade vem um outro tipo de medo. O medo de que ninguém entenda, de que a culpa caia em cima de quem já estava machucado, de que a criança se feche para o mundo e nunca mais desenhe sol. Na semana seguinte, Lívia não quis ir para a escola. Disse que estava com vergonha, que os colegas iam perguntar, que iam rir, que iam falar que a mãe dela apanhou. A dona Sônia não soube o que dizer. Foi a Ana que foi até a casa da avó, com uma caixa de lápis de cor nova e um caderno. Sentou no chão da sala, abriu o caderno e começou a desenhar uma casa. Lívia ficou olhando de longe. Ana desenhou uma porta aberta. Desenhou um jardim. Desenhou um sol no canto. Depois desenhou 2 pessoas na frente da casa. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Lívia se aproximou devagar. Posso desenhar o cachorro? Pode. Lívia desenhou um cachorro no portão. Depois pegou o lápis amarelo e fez um sol grande, bem no meio do céu. Ana não disse nada. Só passou o braço pelo ombro dela. Naquele instante, Lívia decidiu. Eu vou na escola amanhã. Não porque a vergonha passou, mas porque descobriu que não precisava carregar ela sozinha. E é aqui que acontece a grande virada. Quando a criança entende que a dor que ela viveu não define quem ela é e que tem gente suficiente no mundo para segurar a barra quando a perna treme. A decisão da Lívia não foi de ser forte,
Foi de aceitar ser cuidada. E isso, você vai concordar comigo, é uma das coisas mais difíceis que a gente aprende na vida. A resolução não veio num passe de mágica. Veio em camadas, como casca de ferida que vai sarando. Lívia passou a frequentar o Quirás com a mãe. Lá, a psicóloga, a doutora Camila, começou um trabalho com as duas. No começo, Lívia falava pouco, desenhava mais. A doutora Camila pendurou os desenhos na parede. Toda semana tinha um sol novo. Dona Sônia entrou num grupo de mulheres que passaram por situação parecida. Descobriu que a história dela tinha ecos em outras histórias. Descobriu que não era fraqueza ter ficado, era falta de saída. E que agora a saída existia. A avó da Lívia, a dona Cida, virou peça central. Passou a buscar a menina na escola, a fazer almoço, a contar história de quando era jovem e trabalhava na roça. A casa da avó virou o quartel-general da segurança. Tinha regra, tinha colo, tinha bronca quando precisava, mas tinha previsibilidade. E criança que viveu o caos quando encontra previsibilidade, respira. Na escola, a Ana e a Juliana criaram um projeto de roda de conversa, com autorização da Fátima e apoio da Secretaria de Educação. Não falaram da Lívia. Falaram de sentimentos, de medo, de coragem, de como pedir ajuda. Trouxeram a enfermeira Carla para falar sobre o corpo, sobre o que é toque bom e toque ruim, sobre a quem contar se algo errado acontecer. Trouxeram o seu Roberto do Conselho para explicar que proteger criança é dever de todo mundo. A Lívia participou de tudo. Na dela, mas participando. Um dia, na roda, um menino chamado João disse que o pai bebia e quebrava as coisas. Chorou na frente de todo mundo. Ninguém riu. A Ana levantou, abraçou o João e disse que ele era corajoso. Na saída, o João entregou um bilhete para a Ana. Tia, obrigado por acreditar. A rede, quando funciona para um, começa a funcionar para outros. Porque a coragem é contagiosa. Lívia voltou a desenhar casinhas com gente dentro. Desenhou a mãe, a avó, a professora, a enfermeira, o conselheiro. Desenhou até o João. A doutora Camila perguntou quem eram as pessoas. Lívia respondeu: Minha rede. A psicóloga sorriu e escreveu embaixo do desenho: Rede de proteção da Lívia. E explicou que rede é isso mesmo. Um monte de fio que sozinho é fraco, mas junto aguenta o peso de um corpo inteiro. A dona Sônia conseguiu um trabalho novo, em horário melhor, com carteira assinada. Com a medida protetiva, o Marcelo não podia se aproximar. Ele foi responder pelo que fez. A Sônia começou a fazer curso à noite, de auxiliar administrativo. Levava a Lívia junto às vezes, e a menina fazia lição na cantina enquanto esperava. A vida não ficou perfeita. Tinha dia difícil, tinha conta atrasada, tinha saudade do que não viveu. Mas tinha também segurança. E quando tem segurança, a criança volta a ser criança. Lívia voltou a correr no recreio. Voltou a dar risada alta. Voltou a cair de bicicleta e a levantar sem medo de apanhar por isso. Um ano depois, a escola fez uma feira de ciências e arte. O tema era Gente que cuida de gente. A Lívia quis participar, fez um painel grande com fotos e desenhos. No meio, escreveu uma frase que ela mesma inventou. Quando um adulto segura a minha mão, o medo fica pequeno. Embaixo, colou o desenho da casa com o sol no meio e um monte de gente na frente. Chamou a Ana, a Juliana, a Fátima, a Carla, o seu Roberto, a doutora Camila, a avó e a mãe. Tirou uma foto com todo mundo. A foto foi parar no mural da escola. E depois foi parar na Secretaria de Educação da cidade. Virou exemplo de como a rede funciona quando cada um faz a sua parte. A Lívia não virou símbolo. Virou só a Lívia. E isso é tudo que uma criança precisa ser. A transformação dela foi visível, mas a da Dona Sônia também foi. Ela aprendeu que amor não é aguentar tudo. É proteger quem a gente ama, inclusive da gente mesmo quando a gente não consegue sozinha. Aprendeu que pedir ajuda não é fracasso, é inteligência emocional. Aprendeu que a culpa não era dela e que a vergonha era de quem machucou, não de quem foi machucado. E a Ana, a professora, aprendeu que um bilhete no caderno pode ser a primeira linha de um resgate. Que olhar para o lado dá trabalho, mas salva. Que a escola não é só lugar de nota, é lugar de vida. E que quando a gente escolhe se importar, a gente muda o final de uma história que poderia ter sido tragédia. E o que isso significa para você que está ouvindo? Significa que a recuperação de uma criança não depende de super-herói. Depende de gente comum que decide não se omitir. Depende da professora que anota, da coordenadora que acolhe, da orientadora que escuta,
Da enfermeira que visita, do conselheiro que vai de chinelo no parquinho, da vizinha que oferece água, da avó que abre a porta, da mãe que cria coragem. Depende de você, que pode ser qualquer um desses na vida de alguém. Porque a rede de proteção só existe quando a gente vira fio. E fio sozinho não segura, mas fio junto vira cama elástica que não deixa ninguém cair no chão. A mensagem que fica é simples e é forte. Criança precisa de adulto que acredita. Criança precisa de lugar seguro para contar a verdade. Criança precisa de rotina, de previsibilidade, de colo que não some. E quando a gente oferece isso, a gente não está fazendo favor. A gente está cumprindo o papel mais bonito que um ser humano pode ter, que é ser abrigo. Ser abrigo não é resolver a vida de ninguém. É ficar. É dizer eu estou aqui. É dizer eu acredito em você. É desenhar um sol no canto da folha até que a criança tenha coragem de desenhar o dela no meio do céu. Se essa história mexeu com você, é porque ela fala de algo que a gente conhece. Fala de medo, de silêncio, de coragem, de recomeço. Fala da força que nasce quando a gente se junta. E fala de uma verdade que a gente precisa lembrar todo dia. Nenhuma criança se recupera sozinha. E nenhum adulto precisa carregar o mundo sozinho também. A gente se salva em comunidade. A gente se cura em rede. Pensa comigo agora. Quantas Lívias tem na sua rua, na sua escola, na sua família? Quantas Dona Sônias estão acordadas de madrugada sem saber o que fazer? E quantas Anas estão esperando só um sinal para agir? O sinal é esse. A história da Lívia não é rara. Ela é comum demais. E é por isso que a gente precisa falar dela. Porque o que é comum a gente naturaliza, e o que a gente naturaliza a gente deixa de ver. E quando a gente deixa de ver, a criança continua desenhando casa sem gente, com a porta fechada. E a gente segue achando que está tudo bem. O que eu quero que você leve daqui é um compromisso. O compromisso de ser rede. De não desviar o olhar quando o antebraço roxo aparecer. De não achar que não é da sua conta. De entender que proteger é um verbo que se conjuga junto. Eu protejo, tu proteges, nós protegemos. E se você não souber por onde começar, começa pequeno. Começa com um bilhete. Começa com uma pergunta. Começa com uma visita. Começa com uma ligação para o conselho tutelar da sua cidade. O número é 100. E a ligação pode ser anônima. Começa dizendo para uma criança: eu acredito em você. Porque tem frase que muda destino. Agora me conta aqui nos comentários. Essa história tocou em algum lugar aí dentro. Você já foi a Lívia, a Sônia, a Ana? Você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? Escreve de onde você está assistindo. Diz qual parte mais te marcou. Se você já fez parte da rede de proteção de alguém, divide com a gente. A sua experiência pode ser o bilhete que outra pessoa precisa ler para criar coragem. E se você está vivendo algo parecido agora, não se cale. Procura a escola, procura o posto de saúde, procura o CRAS, procura o conselho tutelar, procura uma avó, uma tia, uma vizinha. Você não está sozinha. Você não está sozinho. A gente está aqui. E a gente fica.